Olá! Hoje eu quero te contar a história de um burro, assim como você já está vendo vaca ali atrás, né? Estou numa fazenda no interior de Minas Gerais. Foi exatamente aqui que eu nasci e eu quero te contar a história desse burro, um senhor de idade, uma criança, que iam entrando por uma pequena cidade, exatamente como tem uma bem pequenininha aqui perto de uns 600 habitantes somente. E assim que eles entraram por essa cidade, uma pessoa já começou a criticar. Que absurdo! Esse sol quente deixa a criança andando aí? Por que não coloca a criança em cima do burro? Lá vai o senhor pegar a criança e coloca em cima do burro e eles continuam atravessando a cidade. E mais à frente, uma outra pessoa já falou: olha isso, que absurdo! Essa criança em cima do burro, por que não senta o senhor de idade que está mais cansado? E eles trocam de lugar. O senhor senta no burro, a criança vai andando, debaixo do sol quente eles continuam. E mais à frente, um grupo de pessoas já tiveram outra ideia e começaram a criticar também. Olha isso! Por que os dois não sentam no burro? Mas pelo amor de Deus! E começaram a dar risada e os dois sentaram e continuaram andando. Só que mais à frente outras pessoas já falaram: olha isso! Pelo amor de Deus! São muito descarados! Por que eles não carregam o burro e ficam os dois em cima aí do burro? São folgados demais! E assim tinha um riozinho próximo, na hora de atravessar, tinha que passar por dentro do rio. E antes de dar continuidade, eles falaram: vamos carregar o burro, porque senão vão falar da gente ali de novo. E lá vão os dois, né? Cada um pega de uma perna, o outro pega do outro lado, e de jeito e do outro não consegue, o burro não deixa. E aí aquela luta, caem todos no rio e são levados pela água. E por que eu estou te contando essa história? Para te mostrar que seja qualquer escolha que você fizer na sua vida, as pessoas vão falar. Seja você assumir o artesanato como profissão, seja você assumir o crochê verdadeiramente na sua vida, ou não, ou qualquer outra profissão, ou seja, o que você fizer, as pessoas sempre vão falar. E era assim também na minha vida. E antes de eu dar continuidade, para você que não me conhece, eu sou a Kelly. Hoje sou especialista em cestos de fio de malha. Se você não está no Instagram do Cestos Perfeitos, acesse lá, @cestosperfeitos e siga, porque lá tem dicas diárias para você aperfeiçoar o seu crochê com fio de malha e fazer peças lindas e não sofrer mais por causa de um cesto. Mas eu quero te contar um pouquinho da minha história, porque eu tenho certeza que em algum momento a gente vai se conectar ainda mais. Nada é por um acaso, então tudo que eu já passei, talvez você também está passando. Inclusive, coloca aqui nos comentários também a sua história, porque eu vou amar te conhecer um pouco mais. Bem, eu nasci aqui no interior, exatamente onde eu estou. Não nasci em hospital, foi numa casa, sem médico, nem nada, e sobrevivi. Depois, os meus pais foram embora para Belo Horizonte, lá eu cresci. Sempre gostei muito de artesanato desde criança, fazia ponto cruz, bijuteria e de uma forma sempre empreendedora, querendo vender de alguma maneira. Mas escolhi como profissão ser professora. Fiz letras, até porque meu pai sempre teve o sonho de voltar aqui para essa fazenda. E eu pensava de que, em último caso, eu poderia voltar para cá também, né? A gente nunca sabe do futuro. E eu gostava muito de dar aula. Porém, quando eu comecei a exercer a minha profissão, não era exatamente aquilo que eu queria. E eu tinha acabado de me casar. Bem novinha, aos 24 anos de idade, o casamento não durou. Terminei o casamento, encerrei com a minha carreira de professora e fui embora para São Paulo. Conheci uma nova pessoa, me casei novamente e lá em São Paulo eu tive uma agência por 10 anos, mas ganhava dinheiro, porém não era feliz profissionalmente, não me sentia realizada, não fazia o que eu amava. E depois de 10 anos, eu volto para Belo Horizonte, separada e com uma filha de 5 anos. E lá, sem ter muitas saídas, continuei com a minha agência mesmo de BH, sozinha com a minha filha, tendo que me virar. Então, por necessidade, eu não podia trabalhar com o que eu amava, né? Então, continuei com a agência de eventos, muito insatisfeita, infeliz. Não tinha um pigo de ânimo de levantar da cama, mesmo antes de ir embora para BH. Eu me lembro que eu não tinha vontade de trabalhar, eu não sentia paixão pelo que eu fazia. Engraçado, mesmo com o filho, eu me via sem propósito. Eu me lembro que tinham dias que eu não tinha vontade de levantar da cama. Eram dias sofridos ali, parecia que eu tinha uma bola de ferro no meu pé que tinha que carregar durante o dia todo. E foram muitos anos assim.
Até que nesse processo de divórcio, eu comecei a buscar o autoconhecimento. E isso foi maravilhoso na minha vida. Foi quando eu comecei a me priorizar, a dar atenção para mim mesma, busquei meditação, busquei a terapia, que me ajudou muito nesse processo. E daí eu conheci uma nova pessoa com quem eu estou até hoje, que é o Ted, é o meu marido. Ele é terapeuta também. Não fazia terapia com ele, mas por coincidência. E ele sempre identificava algo em mim, porque eu estava buscando muito por propósito de vida, missão. Mas ele não interferia muito nisso. Ele dizia que era um caminho de que eu devia percorrer e eu deveria descobrir. Mas ele sempre via esse meu lado, essa minha aptidão por artesanato. Porém, eu não tinha coragem de assumir o artesanato como profissão na minha vida. Eu ainda tinha preconceito, eu ainda tinha medo. Inclusive, medo do que os outros iam falar, ainda nessa época da minha vida. Até que nesse processo de autoconhecimento eu comecei a perceber de que as coisas estavam mudando na minha vida quando eu tomava decisão. E eu tomei a coragem de tomar mais uma decisão na minha vida, que era de encerrar a agência de eventos que eu tinha. Porque era o meu ganha-pão, né? Querendo ou não, eu tinha dinheiro dali. E daí, com o apoio do meu marido também, eu decidi não trabalhar mais com a agência de eventos. A gente acabou mudando de cidade por causa do trabalho dele. Eu já estava grávida da minha segunda filha. E hoje eu percebo claramente de que quando eu tomei essa decisão de encerrar aquele ciclo, né, de trabalho que eu não era satisfeita, as coisas começaram a mudar. Foi quando eu me deparei com o Moisés. Estava grávida, né? Então aquela peça, para mim, nossa, quando eu vi, foi uma coisa enlouquecedora, aquela paixão que na hora eu mandei a foto para minha cunhada, que também estava grávida. Eu falei, olha isso, pelo amor de Deus, que coisa linda, vou fazer pra gente. E o que é isso, né? Não sabia, não fazia nem ideia de que aquilo era fio de malha e muito menos crochê. Inclusive, quando eu vi que aquilo era crochê, que eu fiquei sabendo através de pesquisa das hashtags, eu levei um susto e um baque, né? Porque eu falei, pelo amor de Deus, crochê? Eu nunca aprendi crochê. Minha mãe faz crochê, minha tia, minha avó não faz crochê. Minha avó tem 102 anos, mora aqui, tem uma força incrível, é uma mulher e tanto, mas não faz crochê. E daí eu falei, pronto, acabou. Porque eu não sei crochê, eu não faço crochê, crochê é matemática pura, matemática não entra na minha cabeça e o crochê também não vai entrar. Pronto, agora ferrou de vez. E eu com essa crença limitante. E daí eu comecei a pesquisar mais ainda, vi que era de fio de malha, busquei no Google, não tinha muita informação, fui para o YouTube, também não tinha, e eu perdida, sem saber o que era, comecei a achar Instagrams de pessoas aqui no Brasil que faziam peças em fio de malha e eu fui perguntar na cara dura, eu falei, você dá aula? A pessoa falava, não. Ai, meu Deus do céu, mas eu fiz curso com tal pessoa. Falei, meu Deus, e será que eu consigo? Eu nunca fiz nada de crochê. E aí ela falava, claro que você consegue, eu consegui, tem 5 meses só que eu faço crochê, você também vai conseguir. Eu falei, puxa vida, eu vou encarar isso daí. Fui, comprei o curso na hora, já entrei, já fui lá, comprei material, comprei agulha, comprei fio, tudo errado. Comprei fio que não serve para nada, que hoje está lá parado. Mentira, que não serve para nada não, porque a gente dá jeito nele. Porém, era fio assim, muito seco, muito fino, que não dava para fazer cestão assim como eu queria, né? A vaca. Inclusive eu vou colocar um vídeo aqui no canal para você não cometer os mesmos erros que eu cometi e não gastar tanto dinheiro como eu gastei comprando o fio errado, dependendo do objetivo que você quer. Mas aí, muito empolgada, muito apaixonada por aquilo, eu me lembro que foi muito difícil para mim, porque eu não sabia nada de crochê, não sabia nem pegar numa agulha, não sabia fazer correntinha, não sabia fazer nada, porém eu estava muito focada. E naquele momento eu tinha decidido de que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria fazer cestos, inclusive. Por que cestos? Hoje, analisando, eu vejo que eu vim no processo de organização interna e externa da minha vida, né? Tudo isso que aconteceu, esses divórcios que foram períodos muito difíceis, você que já se separou sabe como é sofrido, tanto para gente que pede o divórcio, quanto para quem fica, para os familiares, para os filhos, mas graças a Deus
Se você estiver passando por isso também, busque ajuda, busque terapia, porque com certeza isso vai te ajudar no processo, tanto se você tiver filhos, para que a gente continue firme ali e tenha mais clareza do que está acontecendo. E me ajudou muito esse processo terapêutico e a meditação, principalmente. Me ajudou a centralizar ali, levar tudo adiante de forma muito sensata, graças a Deus. E aí hoje, mais ainda, eu tenho clareza de tudo o que aconteceu, né? E eu tinha me mudado de apartamento, já de cidade, fui morar em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, interior, região serrana. E ali eu comecei, né, num processo de organização da minha nova casa. Então, muita coisa velha deixei para trás, muita coisa que eu não usava, que eu carregava ali comigo, e isso com sentimentos também. E nesse processo, a maternidade já nos transforma, né? Eu já estava sendo transformada pela maternidade e ainda pela organização na minha vida. Eu comecei a seguir no Instagram Personal Organizer de todo o Brasil, ali com dicas de organização de casa. E eu trouxe aquilo para a minha vida, a organização junto com o crochê. E quando aquilo começou a me transformar, eu queria também levar essa transformação para as pessoas. Eu queria que as pessoas também, através do meu trabalho, engraçado que quando eu tinha agência, eu não tinha essa clareza de que eu podia ajudar uma pessoa através do meu trabalho. Como assim? O trabalho a gente tem para ganhar dinheiro, sustento. Eu não tinha clareza, eu não tinha ideia de como a gente pode ajudar as pessoas através do nosso trabalho. O dinheiro acaba sendo consequência. Há pessoas por trás. Então, se você faz cesto de crochê, se você faz bolsa, seja lá o que você faz, ou se você ainda trabalha no escritório, me conta aqui se você tem outro trabalho paralelo também, o que você faz, qual é o seu sonho, quais são as suas angústias. A minha angústia antes era profissional, principalmente. Eu não trabalhava com o que eu amava, eu queria assumir o artesanato como profissão e não tinha coragem, né? E aí me conta um pouquinho que eu vou amar saber de você também. Então, eu comecei a ver de que através do meu trabalho, de um cesto de crochê, eu poderia também ajudar as pessoas. E olha que coisa linda, né? E aí as coisas começaram a acontecer e tal. Porém, não foi esse mar de rosas, não foi essa história linda. Por quê? Quando eu fiz o meu primeiro cesto, me lembro até hoje, eu dividia um quarto com o meu marido, ele trabalhando na madrugada também, eu na outra mesa fazendo as peças, e o meu cesto não estava ficando como eu imaginava. As emendas estavam muito nítidas ali. Daí eu coloquei no grupo lá de interação das alunas, e daí eu descobri, ali me falaram de que haveria um outro curso que eu deveria comprar para aperfeiçoar a técnica. E isso me deixou muito frustrada, mais ainda. Me deixou muito angustiada, triste, brava também. É uma mistura de sentimentos. Eu falei, que absurdo, então quer dizer que eu vou ter que comprar outro curso para aprender algo melhor? Eu falei, não, eu vou buscar o aperfeiçoamento sozinha. E nisso eu virava à noite, madrugada, ali afora, aprendendo, melhorando, assistindo vídeos e não ficava do jeito que eu queria. Assistia vídeos de turcas, russas, mas não entendia a língua, com muita dificuldade e não dava certo. Mas fui melhorando. O meu marido, ele era o meu analista, né? Ele fazia parte do controle de qualidade e eu ia mostrando as peças para ele e ele não achava a emenda, mas eu achava e aquilo me incomodava. E daí eu passei a não desmanchar as peças. Faça isso também, não desmanche as suas peças. E eu passei a comparar a minha peça de hoje com a minha peça de ontem. Não compare a sua peça com a de outra pessoa que você vê no Instagram. Compare a sua peça de hoje com a sua de ontem, assim como fazem os atletas. Eles não comparam o recorde com o de outras pessoas, eles comparam com o deles mesmo. Ele compara o seu resultado de hoje com o de ontem. E assim ele vai se superando. Porque se a gente se compara com outra pessoa, se você compara o seu cesto com o de outra pessoa, você vai se sentir inferiorizada. Você vai achar que o seu não tá bom, que o seu não tá bonito, que tá feio. E você, por mais bonito que esteja, é o seu melhor. Tudo é perfeito como é. Depois a gente vai falar mais sobre perfeição, mas é o seu melhor nesse momento. Então você já pode comemorar. É uma vitória sua. Mas não é aceitar, não é parar por aí. É continuar se aperfeiçoando,
melhorando. E foi isso que eu fiz. E daí eu peguei esse cesto, mostrava para o meu marido, e daí ele comparava, e ele também é exigente, e ele buscava ali a emenda, e ele não encontrava. E aí quando ele não encontrava, mas eu encontrava, para mim não estava legal. E aí ele acabava analisando também qual que estava melhor, e a partir daquele que estava melhor, eu melhorava mais ainda. E aí, quando eu cheguei no resultado de que nem eu encontrava a emenda, de que o cesto estava redondinho, perfeito, retinho, ufa, aí foi um sentimento de vitória. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí sim eu me senti poderosa. Falei, não é esse cesto que vai me vencer. Só que antes, nesse processo aí, nessas noites em claro, tiveram dias de choro, por Deus. Eu já cheguei a chorar. Você já chorou por causa de um cesto? Eu sofria por isso. E daí eu falava assim, de que quando eu descobrisse ali a técnica do cesto perfeito, eu me lembro que eu pesquisava no YouTube, e como fazer um acabamento invisível, como fazer um cesto perfeito, e não achava nada, né? E daí eu dizia para mim mesma e para o meu marido, eu ficava indignada. Falava, como que ninguém compartilha isso? Como que a pessoa guarda isso? E não, pelo amor de Deus! E eu ficava imaginando quantas mulheres tinham sofrendo por causa de um cesto. E aí eu falava de que quando eu encontrasse a fórmula, de que eu não ia guardar só para mim, de que eu ia compartilhar com outras mulheres. E daí quando eu cheguei no resultado desejado ali do cesto redondo que eu tinha acabado de fazer, e que foi uma alegria imensa, e que eu me sentia segura de apresentar o meu trabalho para as clientes, eu comecei a ter uma cobrança interna muito grande. Parece que era uma vozinha de Deus ali, mas e aí, né? Você já conseguiu? E aí? E agora? Não vai levar isso para outras mulheres? E um dia no Instagram de uma pessoa, assim, ele é de marketing digital, ele fala sobre Instagram, e eu gostava muito de seguir ele, porque eu já usava isso nas minhas mídias, e aí ele perguntou assim, você tem um projeto que você nunca tirou do papel? Nossa, porque eu tenho vários aqui, e aquilo me pegou. E aí, na hora, eu criei o Instagram do Cesto Perfeito, eu falei, agora? Criei um Instagram e eu falei, seja o que Deus quiser, vou ajudar com dicas e é isso. E comecei a postar dicas ali e as pessoas começaram a me seguir, as outras mulheres incríveis. Hoje eu me lembro da Lu, a Lu é aluna e tantas outras. E a Lu falava, Kelly, você tem curso? Se você tiver um curso um dia eu tô dentro. E a Lu muito animada, né? E ela me impulsionando, Lu, você fez parte disso. Todas vocês fizeram e fazem ainda. E é por isso que eu estou aqui. É para te ajudar, para que você também sinta esse poder que tem aí dentro de você. Porque é isso que o cesto perfeito faz com a gente. Não é simplesmente fazer um cesto, claro, sim, a gente quer aprender a técnica perfeita, né, para melhorar o nosso trabalho, para ter a chance de vender mais, para ele ficar bonito, mas como isso reflete no nosso interior. E são palavras de uma aluna minha, Margot, ela diz que ela sentiu um poder que ela não achava que ela era capaz de fazer aquilo. E foi exatamente o que aconteceu comigo e acontece com centenas de outras alunas. Eu não me sentia capaz. Assim como lá no início, né, que eu não sabia fazer nenhuma correntinha, eu ficava, será que eu sou capaz disso? E aí quando eu tentei, que eu não consegui, e aquilo me frustrava, me deixou mais triste ainda, me angustiava muito. E daí quando eu consegui, e eu vi que eu era capaz também de fazer um cesto perfeito, minha amiga. E foi impressionante de como isso se refletiu em todas as áreas da minha vida, assim, é incrível. De como é uma força de que eu vi de que eu era capaz de tudo que eu quisesse. E como isso alastrou. E foi aí que eu criei coragem, e daí criei o primeiro cursinho, o primeiro desafio no WhatsApp do Cesto Perfeito. E a partir daí, só coisas lindas começaram a acontecer, onde a gente se juntou nesse círculo virtual de mulheres maravilhosas ali para criar o Cesto Perfeito e para que todas sintam esse poder que tem dentro da gente. Porque as artes manuais, principalmente o tecer com as mãos, o crochê em si, ele tem o poder de fazer com que nós mulheres expressemos essa força que tem dentro da gente. Mesmo você que não se acha capaz, mesmo você que está num processo difícil, está vulnerável, não sei pelo que você está passando,
Mas seja qualquer situação, insatisfação profissional, né, seja condição financeira, talvez você quer se tornar uma mulher independente, me conta aqui qual é o seu sonho, né, ou então qual é a sua limitação, qual é a sua angústia. E o tecer com as mãos, o crochê, ele nos possibilita a enxergar, a sentir essa força, esse poder que tem aqui dentro da gente. E tá tão legal que eu estou aqui no meio dessas árvores, né? E a árvore tem uma relação muito forte com nós mulheres. Nós somos muito parecidas com as árvores. Nesses dias a minha filha fez um desenho de uma árvore com raízes muito profundas e com flores desenhadas nessas raízes, e é da mesma forma com a gente. A gente tem uma força oculta que está ali dentro, escondida. Mesmo que você não saiba, essa força ela vai ressurgir dentro de você. E um meio para que isso aconteça é o crochê, é você fazer o seu cesto perfeito. E hoje eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, por toda a minha história. Então você também seja grata por tudo que aconteceu com você até aqui, seja um trabalho que você não está satisfeita, seja a sua trajetória aí com os filhos já crescidos ou você com um filho pequeno. Tudo tem o seu propósito. Olha, eu que antes lá atrás, né, escolhi a profissão de ser professora, coisa que eu amava fazer, queria trabalhar com artesanato, e hoje o que eu recebo de presente é poder ensinar o que eu mais amo fazer, que é o artesanato, que é o crochê, coisa que eu achava também que nunca seria capaz de fazer. Então, muita gratidão por minha história, muita gratidão por você aqui, muita gratidão por estarmos juntas e conectadas nesse único propósito. E eu tenho certeza de que você, com a prática, você também vai sentir esse poder, essa força que tem dentro de você quando você fizer o seu cesto perfeito. Então, já que eu falei um pouco sobre mim, conta aqui nos comentários um pouco sobre você também, um pouco da sua história. Me conta se você tem um trabalho paralelo, qual é o seu sonho, se você tem filhos, quais são as suas angústias, o que tira o seu sono hoje, o que te perturba e o que você gostaria que fosse diferente na sua vida. Porque eu vou ler todas as histórias aqui embaixo e eu aguardo pela sua para te conhecer um pouquinho mais. Então, depois de contar a sua história, vamos para a prática do crochê e eu te espero lá no Instagram também. Então, uma ótima prática de crochê para você!